Curiosidades sobre átomos. Os átomos são as unidades fundamentais da matéria, e há várias curiosidades interessantes sobre eles. Aqui estão algumas. Proporção de tamanho: a maior parte do volume de um átomo é composta por espaço vazio. O núcleo, que contém a maior parte da massa do átomo, é extremamente pequeno em comparação ao seu tamanho total. Se um átomo fosse ampliado até o tamanho de um estádio de futebol, o núcleo teria o tamanho de uma bolinha de tênis. 2. Núcleo denso: apesar de o átomo ser 99,9% espaço vazio, o núcleo é muito denso. A densidade de um núcleo atômico é tão alta que uma colher de chá de matéria nuclear teria uma massa de cerca de 4 bilhões de toneladas. 3. O número atômico e a identidade: o número atômico de um átomo corresponde ao número de prótons no seu núcleo e determina qual elemento ele é. Por exemplo, o átomo de carbono tem 6 prótons, logo o seu número atômico é 6. 4. Orbitais não são órbitas: os elétrons não seguem trajetórias fixas ao redor do núcleo, como planetas ao redor do Sol. Em vez disso, eles existem em regiões chamadas orbitais, que representam as probabilidades de onde um elétron pode ser encontrado. Esses orbitais têm formas variadas, como esferas ou elipses. 5. Isótopos: átomos do mesmo elemento podem ter diferentes números de nêutrons, o que cria isótopos. Embora esses isótopos tenham o mesmo número de prótons e, portanto, sejam o mesmo elemento, eles podem ter propriedades físicas ligeiramente diferentes. Por exemplo, o carbono 12 e o carbono 14 são isótopos do carbono. 6. Emissões de luz: quando um elétron se move entre diferentes orbitais, ele pode emitir ou absorver luz. Essa luz tem comprimentos de onda específicos, criando um espectro único para cada elemento, usado em espectroscopia para identificar substâncias. 7. Átomos e a cor dos materiais: a cor de um objeto muitas vezes vem da interação de seus átomos com a luz. A luz absorvida ou refletida pelas transições de elétrons entre os níveis de energia atômica determina a cor que vemos. 8. Teoria quântica: a mecânica quântica, que descreve o comportamento dos átomos e partículas subatômicas, afirma que os elétrons podem existir em múltiplos estados simultaneamente, um fenômeno chamado superposição. Isso é diferente de como os objetos maiores se comportam na física clássica. 9. Número de átomos no corpo humano: o corpo humano é composto por cerca de 7 octilhões de átomos, ou seja, 7 seguido de 27 zeros, em uma média de 70 kg de massa. A maioria desses átomos são átomos de hidrogênio, oxigênio e carbono. Essas são apenas algumas das incríveis características dos átomos, que são essenciais para a compreensão da matéria e do universo ao nosso redor. Se você gostou, se inscreva para mais conteúdos de curiosidades.